Gravação iniciada. Doutora Maria Francisca. A gravação foi iniciada. Vamos iniciar agora a sessão do dia 19/5/2021 à tarde. Essa é a quarta sessão da reunião do mês de maio. Presentes conselheiros Luiz Eduardo, Tatiana, Rodrigo Mineiro, Valcir, Jorge, Érica, Vanessa e Rodrigo Poças. Vamos continuar as sustentações orais que ficaram pendentes na parte da manhã. Começaremos pelo item 101, recorrente, petróleo brasileiro interessado em fase internacional. Aguardaremos a entrada da procuradora da Fazenda e da patrona desse item. Boa tarde, senhor presidente. A patrona está presente. A senhora está com a câmera fechada? Não aparece para a gente. Pronto, agora eu habilitei. Isso, agora está habilitado. Então, boa tarde, doutora Karina. Boa tarde a todos. Ana, a doutora Concília não está aí? Sim, eu já enviei o link, ela já saiu da sala de espera e já está entrando aqui. Ela não está mais na sala de espera. Então, vamos começar. Ela entra depois, já que ela não tem pedido de sustentação por parte dela. Então, doutora Érica, com a palavra. Boa tarde a todos. Aqui trata de um percurso especial, né, do contribuinte quanto ao acórdão 3301-004-744, de 19 de junho de 2018, assim emendado. Multa sobre despacho aduaneiro, documentos instrutivos do despacho aduaneiro, não apresentação. São documentos instrutivos do despacho aduaneiro previstos no artigo 553 do Regulamento Aduaneiro e dos documentos específicos exigíveis por tipo de declaração de importação, além de documentos necessários à determinação do valor aduaneiro, quando exigidos por força do artigo 76 do mesmo de plano normativo e do artigo 3º da exceção normativa 327 de 2003. Os documentos apresentados na exceção do despacho aduaneiro devem ser os originais, conforme previsto no artigo 553. Documentos complementares ao despacho, como os documentos comprobatórios de valor de frete seguro para fins de comprovação do valor aduaneiro, poderão ser originais ou cópias autenticadas, não se admitindo cópias simples. Princípios constitucionais, princípio da proporcionalidade, não cabe ao jogador administrador a análise da aplicação do princípio da proporcionalidade e sim da legislação. O contribuinte apresentou embaixo da declaração que foram monocraticamente rejeitados pelo presidente da primeira turma ordinária, por meio do despacho número tal, de folha 604 a 647. O contribuinte apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
de interpretação da legislação tributária referente à exigência de apresentação à fiscalização aduaneira de documento não obrigatório, a possibilidade de juntada posterior de documentos comprobatórios em homenagem ao princípio da verdade material e à tipicidade da conduta da recorrente. Nos termos de despacho, folhas de 780 a 786, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte, apenas com relação à matéria, exigência de apresentação à fiscalização aduaneira de documento não obrigatório. O contribuinte apresentou um agravo que não foi conhecido, mantendo seguimento parcial do recurso especial. A Fazenda apresentou contradições ao recurso especial do contribuinte, requerendo que seja negado o provimento do recurso especial, mantendo-se o lançamento em sua integridade. É o relatório em si, presidente. Presidente, antes da doutora começar, só quero informar, a doutora Concília informou que ela está aguardando autorização para entrar na sala. Mas eu já enviei o link, basta ela clicar, estou tentando falar com ela. Ela disse que ela está clicando no link e pede autorização. Não aparece aqui para mim. Eu vou tentar conversar com ela aqui. Tá bom, obrigada, Ana Tereza. Obrigada, senhora. Não pode começar a sustentação, presidente? O microfone está fechado. Vamos começar. Doutora Karina, a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigada, senhor presidente. Em cumprimento todos os demais membros deste conselho. A representante da Fazenda ainda não está presente, não é? Então, vamos começar. Começo chamando a atenção dos senhores sobre os fatos, objeto desse recurso especial que está sendo julgado. A importação de óleo... Alguém fala? Alguém está falando? Não, pode continuar. Acho que o senhor precisa botar no mudo, presidente, seu microfone. Isso. Vou colocar no mudo que tem barulho aqui embaixo da janela. Ok. No que tange aos fatos, trata-se de importação de óleo diesel por meio de declaração de importação registrada no dia 29/11/2012. O término da descarga se deu no dia 3/12/2012, 50 dias ocorreu no dia 22/1/2012. 50 dias previsto na IN 1282 para disponibilização e receita dos documentos, contados do término da carga, então finalizou no dia 22/1/2013. No dia 25/1/2013, a Petrobras foi intimada para apresentar documentos comprobatórios de frete seguro no prazo de 5 dias úteis, que venceram no dia 1/2/2003. O representante da fiscalização entendeu aplicável a Lei 3410/58, que prevê o prazo de 5 dias para apresentação de documentos nesse caso, tendo desconsiderado, contudo, a previsão expressa no parágrafo 2º do artigo 19, de que não enseja a aplicação da penalidade eventual impossibilidade material de cumprimento. De qualquer forma, tendo esperado o prazo no dia 1/2 para apresentação dos documentos que ele exigiu relativos à comprovação de frete seguro, no dia 6/1/2013 foi lavrado o auto de infração. E aí eu chamo a atenção dos senhores para as folhas 12 do processo administrativo, em que consta expressa a confusão do fiscal sobre o significado de documentos obrigatórios e de documentos comprobatórios da transação comercial.
Peço licença aos senhores para o top, a infração que ele imputa a contribuinte. Ele justifica a aplicação da multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias importadas, abro aspas, já que se configura a penalidade de deixar de apresentar os documentos relativos a transações que realizarem pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que se estão submetidos ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, compreendendo tanto os documentos obrigatórios da instrução da declaração aduaneira, como a correspondência comercial, incluindo os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro de mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais. Fecho aspas. Então, já na lavratura do auto de infração, ao identificar os fatos sobre os quais a fiscalização faz incidir a aplicação da multa de 5% de 5% sobre o valor aduaneiro, o próprio fiscal reconhece que os documentos comprobatórios de frete seguro não são documentos obrigatórios, aqueles previstos no 553 do regulamento aduaneiro, mas são documentos relativos à transação comercial. Não obstante, ele lavrou o ato de infração buscando a aplicação da multa de 5%, prevista no artigo 70, inciso 2, a linha B, item 1 da Lei 10.833 de 2003, item esse relativo expressamente ao descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem ou de apresentar à fiscalização quando exigido documentos obrigatórios. O julgamento foi convertido em diligência pela segunda turma da quarta Câmara dessa terceira sessão, sendo necessária que toda a documentação juntada pelo recorrente fosse analisada do ponto de vista técnico. Foi determinado que alguns outros documentos fossem juntados e a Petrobras se desincumbiu desse ônus, tendo promovido a juntada tempestiva dos documentos. E a fiscalização os analisou nos seguintes termos. Considerou, foi questionado também no pedido na conversão de julgamento em diligência, se teria havido falta de recolhimento de tributos ou algum tipo de prejuízo ao controle do aduaneiro com a falta dos documentos que comprovariam o valor do frete do seguro designado de declaração de importação. Na ocasião, o representante da Fazenda, de maneira vaga, disse que prejuízo sempre haveria, porque não teria como ter certeza sobre os valores se esses documentos não fossem apresentados. E tendo sido, ele considerou que o certificado de seguro não seria válido para a necessidade, na medida em que se referiria a um prazo anterior, desconsiderando que a própria essência do documento certidão é a comprovar a existência de um fato passado, representando, portanto, a reprodução do que já foi formalizado anteriormente. Se a Petrobras, então, apresenta uma certidão de seguro, por óbvio que essa certidão se refere a um fato anterior. Já em relação ao frete, ele desconsidera o contrato de afretamento que foi juntado aos autos. A decisão recorrida, quando a devida vênia, equivoca-se ao aderir ao posicionamento da fiscalização e considerar que os documentos relativos ao frete seguro são obrigatórios e teriam gerado prejuízo ao controle aduaneiro, pois não tem como a autoridade fiscal, com a falta desses documentos, comprovar se os recolhimentos dos tributos aduaneiros foram realizados de forma correta. Em verdade, com a devida vênia, é ilegítima a aplicação da multa por falta de apresentação de documentos obrigatórios, já que a fiscalização aduaneira exigiu a apresentação de documentos não obrigatórios, que são os comprovantes de transação comercial, e no caso de não apresentação de documentos não obrigatórios relativos à comprovação da transação comercial, eventual não apresentação, que não aconteceu no caso que os documentos constam nos autos, as consequências jurídicas seriam outras, que não a aplicação de multa no valor exponencial de 5% do valor aduaneiro, mas sim, como está previsto no artigo 70, inciso 1º da Lei 10.833,
a apuração do valor aduaneiro com base em método substitutivo ao valor da transação, caso exista alguma dúvida quanto ao valor aduaneiro, e o não reconhecimento de tratamento benéfico eventualmente concedido. Tanto esse documento não é obrigatório, que o que deveria ter sido feito pelo fiscal, no caso de considerar, para sanar eventual dúvida, na verdade ele diz que houve prejuízo porque houve dúvida, mas não sendo o documento obrigatório, havendo dúvida, sobre a apuração do valor aduaneiro, ele deveria aplicar o método substitutivo ao valor da transação e não aplicar a multa sobre o valor aduaneiro. E é o que entendeu em sentido divergente ao acordo recorrido, ao acórdão paradigma da terceira turma da quarta Câmara, que reconheceu que não há como atribuir caráter obrigatório ao documento comprobatório do frete, porque não consta expressamente no rol de números, no rol do artigo 553 do regulamento aduaneiro, que em seus incisos guarda uma lista exaustiva de quais documentos teriam obrigação. Então, o acontecimento fático não se alinha com fidelidade à descrição legal, restando incompletos os elementos para a tipificação da infração tributária. A multa de 5% sobre o valor aduaneiro jamais poderia ter sido aplicada recorrente quem, na qualidade de importadora, manteve boa guarda e apresentou tempestivamente todos os documentos obrigatórios. Ademais, a despenalização do eventual descumprimento da obrigação pelo decreto 8010 de 2013, que acrescentou o parágrafo 1A ao artigo 710 do regulamento aduaneiro, deve ser aplicada retroativamente, de maneira que a multa de 5% não se aplica no custo do despacho aduaneiro, mas apenas no procedimento de revisão, que não é o caso. Assim, a multa deve ser cancelada, a penalidade aplicada deve ser cancelada. O artigo 76 do regulamento, que fala sobre o controle do valor aduaneiro, ele consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado com as regras estabelecidas no acordo de valoração aduaneira. Não justificaria, portanto, esse artigo ao entendimento de que os documentos exigidos referente ao valor do frete e do seguro estariam integrando o referido despacho. Por tudo o exposto, senhor presidente, eu pugno pelo cancelamento da multa aplicada, já que, conforme reconhecido pelo próprio fiscal, eu chamo a atenção dos senhores julgadores para a folha 12 do processo, em que ele estabelece uma confusão entre os documentos relativos à transação comercial e documentos obrigatórios, fazendo para justificar a aplicação da multa pelo descumprimento de fornecimento de documento obrigatório, quando de fato esses documentos não são, como por ele mesmo reconhecidos. Assim termino a minha breve participação. Com a palavra, relatora. Primeiramente, conheço do recurso especial do contribuinte, conforme despacho folha 780 a 786. No mérito, a controvérsia posta em recurso especial do contribuinte é com relação à exigência de apresentação à fiscalização aduaneira de documento não obrigatório. O processo decorre de procedimento de fiscalização que redundou na constituição de crédito tributário no valor de 9 milhões, pela inobservância das exigências contidas na Instrução Normativa 1282 de 2012, que estabeleceu o prazo de 50 dias contado do término da descarga da mercadoria, que ocorreu em 3 de 12 de 2012, nos casos de importação de petróleo e seus derivados e de gás natural e seus derivados, para entrega dos documentos de instrução do despacho e da retificação da declaração de importação. O relatório fiscal esclareceu que os documentos não apresentados
são os necessários para a comprovação do frete e seguro. A infração imputada ao contribuinte é sobre a qual recai a controvérsia submetida a essa Câmara Superior. Está previsto no artigo 70 da Lei 10.833 de 2013, que tem o seguinte teor: o descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta em ordem, da obrigação de manter em boa guarda e em ordem os documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que são submetidas, ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos implicará, se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, aplicação acumulativa de multas de 5% do valor aduaneiro das mercadorias importadas. Como já esclarecida a matéria, admitida em juízo de preliminação diz respeito à aplicação da multa especificada no texto acima, reproduzido, por força de não apresentação pelo importador de documento que, segundo ele próprio defende, não é de apresentação obrigatória. Ou seja, sob determinado ângulo, é possível dizer que a divergência recai na classificação do documento negligiado pelo contribuinte como sendo ou não de apresentação obrigatória. Os documentos de apresentação obrigatória estão contemplados no artigo 553 do Regulamento Aduaneiro. A declaração de importação será obrigatória instruída com a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente, a via original da fatura comercial assinada pelo exportador e o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível, outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo. Como não é difícil perceber, além da via original do conhecimento, da via original da fatura comercial e do comprovante de pagamento dos tributos, o texto legal ainda faz referência a outros documentos exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de outro ato normativo. No caso concreto, a Fiscalização Federal faz a ponta em observância do disposto na Instrução Normativa 1282. Ocorre que a Instrução Normativa mencionada pelo Fisco não especifica absolutamente nenhum documento que deva obrigatoriamente ser apresentado pelo importador no curso do despacho. Em lugar disso, disciplina os procedimentos que devem ser observados no caso de despacho antecipado de mercadorias transportadas a granel. Uma vez que a Fiscalização Federal não tenha indicado o ato normativo que determinou a apresentação obrigatória dos documentos exigidos no curso do despacho, não há como reconhecer a subsunção da conduta à infração tipificada na norma penal tributária. Em sede de contrarrazões, a Fazenda argumenta que os documentos comprobatórios do valor do frete de seguro, quando requisitados pela autoridade aduaneiro no curso do despacho, são documentos integrantes do referido despacho, uma vez que nos termos do artigo 76 do Regulamento Aduaneiro, toda mercadoria submetida ao despacho de importação está sujeita ao controle de correspondente valor aduaneiro. Concessa bem, o fato do artigo 76 determinar toda mercadoria submetida a despacho de importação seja sujeita a controle de valor aduaneiro, não torna nenhum documento específico de apresentação obrigatória, ainda que ele tenha sido solicitado pela Fiscalização Federal. Propere-se esse entendimento e todo e qualquer documento requerido pelo fisco deveria ser considerado de apresentação obrigatória, e o disposto do artigo 566 acima transcrito seria letra morta. Finalmente, agora já no intento de dar uma solução definitiva ao lide, revela-se destacar que, ainda que estivesse equivocado o entendimento até aqui declinado, o fato é que a multa em inscrito, por força do disposto do artigo 18, 710 do Regulamento Aduaneiro, não pode ser aplicado no curso de despacho aduaneiro de importação. Observe. Artigo 710. Aplica-se a multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias importadas no caso de descumprimento da obrigação referida no artigo 18, se relativa aos documentos obrigatórios de instruções das declarações aduaneiras. A multa referida no caput não se aplica no caso de regular comunicação da ocorrência de um dos eventos previstos no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 18. A multa referida no caput não se aplica no curso de despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria. Artigo 18. O importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem tem obrigação de manter uma boa guarda em ordem dos documentos relativos a transações que realizaram pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária e que são submetidos e de apresentar a fiscalização aduaneira quando exigidos. Os documentos que trata o caput compreendem os documentos de instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação, a cotação de preço, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e de seguro de mercadorias, registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Fazenda venha exigir o ato normativo.
Então, pelo exposto, voto por dar cumprimento ao recurso especial do contribuinte em face desse artigo 710 e 18 do regulamento aduaneiro. É como voto, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, acompanha a relatora. Doutora Tatiana. Acompanha a relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu vou pedir vista, presidente. Esse caso, eu divirjo com relação a que não é documento obrigatório, o artigo 18 do regulamento expressamente fala documento relativo a frete seguro. A questão eu tenho que ver, eu não consegui identificar aqui, me parece a questão que isso aqui foi no curso do despacho. Eu só quero verificar se a questão foi desembaraçada, essa mercadoria efetivamente, se isso aqui poderia ser configurado como revisão aduaneira, ou se encaixaria nesse dispositivo que a doutora Érica colocou, né, que 710, parágrafo 1A. Né, esse ponto que eu vou verificar. Então, eu gostaria de pedir vista nesse processo. De vista ao conselheiro Rodrigo Mineiro. Após a relatora dar provimento ao recurso, não, vou conferir aqui. Após a conselheira dar provimento ao recurso especial do contribuinte, acompanhada pelos conselheiros Luiz, Eduardo e Tatiana. Ok? Perfeito. Então, esse é o resultado. Obrigado, doutora Karina. Bom? Obrigada, Obrigado, doutora Karina. É importante para o desenho do presente feito, Rodrigo Mineiro, verificar que teve uma diligência, e o resultado da diligência consta do voto 3301004744. Tá, o de sua relatoria. Exato, que é o recorrido. Porque na turma nós tínhamos pessoas que conheciam muito de aduaneiro também, né? Que não é a minha praia, mas que é a sua, que é a doutora Lisiane, doutor Vindelei, né? Perfeito. Até para a gente corrigir, se for o caso, né? Sim, sim. É isso que me chamou a atenção também, pela composição da turma, a COA, né? Então, é uma turma de aduaneiros, né? Então, tem pessoal bem preparado ali em aduana. Perfeito. Obrigado. Presidente, a doutora Karina, a patrona Karina, que acabou de sair, ela está pedindo para entrar de novo. O resultado já foi proclamado? Sim. Deixa ela entrar? Pode deixar. Proclamo de novo. Acho que a patrona já está na sala, presidente. Está aparecendo aqui. Não? Doutora Karina, a senhora poderia, por favor, somente ligar a câmera? Claro. Desculpa. Desculpa, eu caí e não pude prosseguir ouvindo os senhores. Tá. Então, proclamando o resultado, a relatora deu provimento ao recurso especial do contribuinte, acompanhada pelos conselheiros Luiz, Eduardo e Tatiana. O conselheiro Rodrigo Mineiro pediu vista nesse momento. Sim? Obrigado, doutora. Obrigada a todos, boa tarde, bom trabalho. Próximo item. Doutor Luiz. Item 102 da pauta. Recorrente, Flórida Importação e Comércio, Interessado Fazenda.
acompanhamento, pode chamar o patrono. Mineiro. Isso. Eu vou fazer um rápido resumo e aí passo a palavra a ele. Pode ser? Perfeito. Vamos aguardar, então, o patrono entrar. Patrono convocado, presidente. Boa tarde, doutor João Francisco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Esse item, ele está com o item 102, recorrente Flórida, exportação, interessado Fazenda, está com vista para o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, convertido em coletivo. O relator votou por conhecido recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Divergiu a conselheira Tatiana Midori Midiama, deu provimento do recurso. Doutor Rodrigo Mineiro pediu vista. Doutor Luiz Eduardo, relator, então faça um breve resumo e depois o doutor Rodrigo fará o voto vista. Perfeitamente, presidente. Boa tarde, senhor patrono, doutor Bianco. Vamos lembrar, o assunto de fundo trata-se aqui de um recurso do contribuinte, o assunto de fundo é na interposição fraudulenta. As possibilidades de pena de perdimento da exportação antes da medida provisória 497 de 2010 e a necessidade de comprovação de conduta dolosa e dano ao erário para a imposição da pena de perdimento e atribuição de responsabilidade solidária pela infração. Pois bem, na sessão passada, na reunião passada, eu havia negado provimento ao recurso do contribuinte. E o doutor Rodrigo Mineiro pediu vista. Basta isso, senhor presidente? O doutor Rodrigo Mineiro vai... Basta isso, agora o doutor Rodrigo Mineiro pode partir para o voto vista. Perfeito. Presidente, conselheiro relator e colegas, eu vou acompanhar a divergência aberta pela conselheira Tatiana. Essa posição eu até revi, eu tinha uma posição anterior, eu permaneço com ela, pela impossibilidade de aplicação da multa para fatos pretéritos, antes dessa alteração da MP 497, que virou a 12.350. Por qual motivo? É claro, a redação da norma sancionadora, quando falo do parágrafo lá, a penalidade, a pena de perdimento, perfeitamente aplicável por interposição fraudulenta, tanto na importação quanto na exportação. Nenhuma dúvida com isso. Perdimento físico. Quando remete no parágrafo para a aplicação da multa correspondente, deixa eu abrir aqui até o voto do doutor Luiz Eduardo. Então, o parágrafo 1º do artigo 23 fala que o dano ao erário será punido com a pena de perdimento. Perfeito, nenhuma dúvida, nenhuma irregularidade nisso. Constatado a infração, aplica-se a pena de perdimento. O parágrafo 3º fala a pena prevista converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro. Aqui que nós temos um problema. Converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro. Poderíamos pensar, multa equivalente não é o valor aduaneiro. Aí eu faço uma pergunta. Qual a multa, qual seria o valor equivalente ao valor aduaneiro na exportação? Eu não tenho essa resposta. Por isso, pela impossibilidade lógica. Porque o acordo de valoração aduaneira poderia, ou melhor, a questão da valoração aduaneira, o conceito original do valor aduaneiro, lá do GAT 47, em tese, trata de valor aduaneiro da mercadoria sujeita à importação e exportação. Perfeito. Mas, quando veio o acordo,
regulamentando o artigo 7º do GATT, que é o AVA-GATT, o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, expressamente fala o valor aduaneiro de mercadorias importadas. Então, eu só tenho acordo internacional, veja bem. O Brasil, nós não podemos, nesse caso, inovar. Nós temos que seguir, é vinculante para a gente. Eu só tenho método para apurar o valor aduaneiro na importação. Então, eu não tenho método para apurar o valor aduaneiro na exportação. Então, não poderia nem esse equivalente, no meu entendimento, não ajudaria, porque eu não tenho como apurar o valor aduaneiro na exportação, porque eu não tenho método para isso. Aí eu pergunto, vamos tentar. Como? Integra o valor aduaneiro, frete, seguro, capatazia, toda essa discussão que a gente conhece no valor aduaneiro na importação, quando chega na exportação a gente fica sem saber. Eu poderia usar os métodos de importação na exportação? Não, de forma alguma. O método está claro, expresso, tanto pelo acordo internacional como pela normativa aduaneira brasileira que trouxe, integrou ao nosso ordenamento. Métodos na importação. Então, esse é o ponto. Pela impossibilidade lógica, eu não tenho como quantificar a multa. E por essa razão, veio a alteração legislativa. E se fosse possível, a alteração legislativa esclareceria. Para efeito de valor equivalente, considera-se frete seguro, considera-se não sei o quê, outras coisas. E veja que a redação posterior a 2010 mudou. Falou que é preço... como é que é? Preço apurado no mercado. Não estou com o texto... Deixa eu pegar aqui... ou preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Veja que ele foi por outro caminho. Por que ele foi por outro caminho? Porque eu não tenho valor aduaneiro na exportação, porque o acordo de valoração aduaneira não trata disso. Então, eu não consigo sair. Eu tenho uma infração, perfeito, encaixou, mas se fosse o perdimento físico, nenhum problema haveria. Mas a multa do parágrafo 3º, infelizmente, apenas 2010, a partir de 2010 que é possível. E, nesse sentido... tem um voto muito bom do Trevisan, 3401-003-244, lá de 2016. Né? Conversei com o Trevisan, conversei com outros colegas aduaneiros, não consegui sair do lugar, mesmo tentando flexibilizar esse equivalente. Não é possível, no meu entendimento. Então, nesse caso, o presidente, senhor relator, com a devida vênia, eu acompanho a divergência por uma impossibilidade, né, de aplicar a multa do parágrafo 3º do artigo 23 da Decreto-Lei de 1455 de 76 para fatos pretéritos à alteração que houve nesse dispositivo legal. Como voto, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro, acompanhando a divergência aberta pela doutora Tatiana. Doutor Valcir. Eu tenho entendimento do relator e as colocações feitas pelo Dr. Rodrigo Mineiro são bem substanciais. Doutor Jorge. Acompanhe o relator, presidente. Está comprovada a interposição fraudulenta e eu acho que esse equivalente... Ele ignorou o voto dele? Perdão, eu não anotei. Quem? Desculpa, não consegui anotar o voto do Dr. Valcir. Perdão. Acompanhando o senhor relator, doutor Luiz. Sim. Só terminando o voto, então. As suas ponderações, doutor Rodrigo Mineiro, são bem importantes, bem substanciais, mas eu vou manter o meu entendimento ainda diante da infração cometida. Vou pensar melhor no assunto. Doutor Jorge. Também acompanho o relator, presidente. Acho que a interposição fraudulenta aqui está mais que comprovada. Eu acho que o equivalente ao valor aduaneiro justamente tem esse mote, esse racional, como você vem dizendo atualmente. Acompanho o relator. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, com a devida vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência também. Acho que se
não é possível se quantificar essa base, não tem como fazer incidir uma penalidade. Então, eu acompanho a divergência. Eu acompanho o relator pela interposição. Então, nós teremos, isso é uma auto-infração, nós teremos, por força do artigo 19-E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988, 2020, deu-se provimento a recurso especial. Vencidos os conselheiros, relator Luiz, Rodrigo, Valcir e Jorge. Luiz, quer falar? Presidente, só uma dúvida. O crédito que está sendo discutido, ele tem natureza aduaneira? Deixa eu ver aqui. Se tiver natureza aduaneira, muda o resultado. Sim, tem natureza aduaneira. Se tiver uma infração aduaneira, presidente... Isso, a multa. Aqui é a multa aduaneira, isso. O senhor é quem decide e proclama. Eu só fiz questão de esclarecer para poder anotar. Então, perfeito. Já ia incluir, já ia errar aqui na proclamação do resultado. Isso, é a multa de 5%. Então, eu vou proclamar o resultado novamente, totalmente diverso, eu estava errando. O resultado é, pelo voto de qualidade, negou-se provimento a recurso especial interposto pelo contribuinte, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Rodrigo Mineiro. Esse é o resultado. Obrigado, doutor Luiz, pela observação. Obrigado, doutor João. Tá certo, então. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Hein? Próximo é o item 105. Ana, pode chamar o patrono do item 105. Ok, presidente, farei a convocação. Item 105, doutor Rafael, por favor, clicar no link enviado do chat. Isso também já passou por aqui já. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como vai, doutor Rodrigo? Boa tarde a todos. Esse é o item 105 da pauta. Recorrente Takeda Pharma. Interessado Fazenda. É minha relatoria. Vou fazer a leitura do relatório. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra a decisão tomada no acórdão 34.02.006.466, cuja ementa está transcrita abaixo. A divergência suscitada no recurso especial é admitida em sede de exame de admissibilidade quanto à aplicabilidade da multa de 30% por falta de licença de importação. Aplicou-se o ADN COSIT número 1297. Conforme a decisão paradigma apresentada pela recorrente, há duas condições para a exigência da multa em foco. A primeira é a de que haja efetivamente exigência de licenciamento não automático para a nova classificação indicada pela Fiscalização Federal para as Mercadorias.
A segunda condição é que a mercadoria não esteja corretamente descrita e com todos os elementos necessários à sua correta classificação fiscal. Já no recorrido, embora o colegiado tenha considerado presentes as condições para aplicação do ADN COSIT 12/97, entendeu que a multa seria aplicável, porque a importação, depois da mercadoria ser reclassificada, estava sujeita ao licenciamento não automático. Observe-se. Constata-se, portanto, que o produto hidróxido de ferro polimaltosato, nomenclatura comum no Mercosul 3003/9099, foi importado sem uma licença específica para ele, e sua importação resultou em violação ao controle administrativo efetuado pelo órgão anuente, Anvisa, que não pode efetuar a verificação pela declaração incorreta da classificação mercado da mercadoria na declaração de importação. Não há que se falar em mero erro, que não teria o condão de violar o controle aduaneiro. Não há que se falar em mero erro, que não teria o condão de violar o controle aduaneiro. No presente caso, os produtos classificados na NCM 2821-1030, classificação adotada pela importadora, e na NCM 3003.90.99, possuíam tratamento administrativo diverso. Não se trata daquelas situações em que as mercadorias importadas estão sujeitas a um mesmo tratamento administrativo, qual seja o licenciamento automático, hipótese dos precedentes apresentados pela recorrente para afastamento da multa em questão. Sendo assim, não se aplica para as importações do produto hidróxido de ferro polimatosato, NCM 3003/9099, o disposto no ato declaratório COSIT 1297, visto que a importadora não possuía licença para o produto em questão, e o licenciamento do produto importado era diverso do produto declarado, além de se configurar em novo licenciamento. Importante destacar, mais uma vez, que o enquadramento incorreto por parte do contribuinte, ainda que inexistente o dolo, impediu a possibilidade de que o órgão fiscalizador, Anvisa, verificasse o produto. A responsabilidade por infrações aduaneiras é de natureza objetiva, ou seja, independente da intenção do agente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 673 do Regulamento Aduaneiro, com base no artigo 94 do Decreto-Lei 3766. Esse aqui é um excerto do voto ora recorrido. O recurso especial foi parcialmente admitido, conforme despacho de folhas 512 seguintes. Em contra-razões da Fazenda, pede que seja negado o provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. É o relatório. O doutor tem 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, pelo relatório. Boa tarde a todos novamente. A sustentação oral bem simples, o caso é de bastante conhecimento de todos os senhores. Então, só para recapitular um pouquinho, a gente está falando aqui da multa de 30%, sobre o valor aduaneiro em virtude da suposta falta aí de licença de importação, porque houve a reclassificação fiscal da mercadoria do hidróxido de ferro. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, senhores, é que houve a mudança de classificação fiscal. A recorrente ela não questiona a alteração da classificação fiscal, não houve falta de pagamento de tributo. Aliás, pelo contrário, senhores, a NCM que foi indicada pelo fisco como a mais correta, ela possui uma tributação muito menor do que a própria utilizada pela recorrente. Só para dar um exemplo aqui, o valor do IPI era igual, o valor do II ele acaba sendo reduzido de 10% para 8%, e o do PIS/COFINS, que era 9,25%, ele é zerado na NCM indicada pelo fisco. Então, assim, é uma redução drástica de tributação com relação à NCM que foi taxada como correta pela fiscalização. Então, a recorrente menciona isso só para demonstrar que, de fato, apesar de ter tido esse eventual equívoco, não causou nenhum prejuízo, não teve nenhum tipo de má-fé, pelo contrário, a recorrente estava pagando muito mais tributo. E durante toda a disputa foi demonstrado
que seria necessária aí a aplicação do ato normativo 12 de 97, que exclui essa multa de 30% quando há a descrição correta de todas as mercadorias, quando não houve nenhum tipo de má-fé ou dolo durante as importações. A decisão de segunda instância, como muito bem relatado pelo senhor presidente, ela acaba afastando a aplicação da ADN 12 de 97 pelo simples motivo de que a reclassificação de mercadoria ela teria um novo tipo de regime. Não seria a licença mais automática e sim não automática, o que faria com que fosse necessária uma licença. Aqui, mais uma vez, senhores, eu interrompo só para mencionar que em alguns momentos do voto deu-se a entender que a antiga NCM utilizada pela recorrente, ela eventualmente seria de dispensa de licença, mas não. Durante toda a disputa, e ficou muito claro no recurso, de que não estamos falando de dispensa de licença na antiga NCM. Era uma licença automática que, com base na nova NCM, passou a ser não automática. Mas mesmo deixando de lado essa questão de não ser uma dispensa de licença, e sim uma alteração de automática para não automática, fato é que nunca houve qualquer questionamento com relação à descrição dos produtos. E é aí que se encaixa a ADN 12 de 97, porque ela é clara no sentido de que se houve a descrição correta, se não houve nenhum tipo de prejuízo na fiscalização aduaneira, esse benefício, né, do cancelamento da multa se aplica. E até nesse sentido eu chamo a atenção dos senhores para a própria decisão de primeira instância, que ela vem e deixa muito claro que não consta no objeto da autuação a incorreção da descrição de qualquer produto ou apuração da ocorrência de fraude ou de dolo. Então, senhores, sem me alongar muito, o que a recorrente ela demonstrou é que ela cumpre sim os requisitos da ADN 12 de 97. O precedente que foi trazido aqui como paradigma é dessa ilustre Câmara Superior, cujo relator também era o senhor presidente Rodrigo Poças. É uma situação muito similar à presente, e eu vou pedir a licença para os senhores só para ler um pedacinho aqui do voto, do final do voto, que ela se encaixa extremamente no presente caso, porque, como eu disse, eles são muito similares. Então, a conclusão que essa Câmara Superior chegou no caso paradigma foi a seguinte: nos casos de erro de classificação fiscal, como é o caso aqui em julgamento, haverá de ser investigado necessariamente, entre outros aspectos importantes, se para a NCM licenciada havia tratamento administrativo distinto, para somente então depois avaliar, em obediência à exclusão decorrente da interpretação determinada na DN 12 de 97, se a mercadoria estava ou não correta e suficientemente descrita, e decidir pela aplicação ou não da multa. Então, naquele caso, concluiu-se que a mercadoria estava devidamente descrita e suficientemente correta nas declarações, como é o do presente caso, e foi aplicado o benefício aí do ato 12 de 97. Então, em poucas palavras, senhores, é isso que a recorrente requer, que se reconheça o que já foi reconhecido em todo o processo, de que não houve qualquer descrição incorreta, e com base no precedente da própria turma da Ilustre Câmara Superior aqui, que se repita o entendimento que deu-se no paradigma também no presente caso. São essas as considerações, senhor presidente, e demais julgadores, mas, obviamente, eu estou à inteira disposição se os senhores precisarem de qualquer esclarecimento. Eu agradeço já a atenção. Vamos à leitura do voto. Estou conhecendo o requisito, estou conhecendo o recurso da Fazenda. O acórdão 930300, um parágrafo que eu consigo resolver com um parágrafo, tá? Essa questão. O acórdão 9303000494 de 7 de julho de 2006, indicado pela recorrente como paradigma, é de minha relatoria. Uma vez que não tenha modificado o meu entendimento sobre a matéria, não se chegará, no caso concreto, a nenhuma decisão discrepante da que foi adotada naquela oportunidade. Vou ler só esse primeiro parágrafo. A divergência de interpretação apontada pela recorrente recai sobre o ato declaratório normativo COSIG 1297. Na sua dicção, não constitui infração administrativa o controle das importações, nos termos da linha A, do inciso 1 do artigo 706 do decreto do regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759/2009,
a declaração de importação da mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de ex exige novo licenciamento automático ou não. Pode ser automático ou não. Desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso, má-fé por parte do declarante. Por esse parágrafo, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso esclarecer. Mas, pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo. Dr. Jorge Freire pediu a palavra. Presidente, a dúvida que eu fico... Está com eco? Bem, o senhor está com o microfone aberto. A minha dúvida é justamente essa, presidente. Eu estou com um processo semelhante, só que... Está pautado. Só que foi feita uma amostra na conferência física e se constatou que aquela mercadoria que estava descrita, ela estava descrita incorretamente. Então, a minha dúvida é essa, o lançamento ao reclassificar, porque o patrono está dizendo que a mercadoria não teve alteração na descrição, que estava corretamente descrita. Essa é a minha dúvida. E se no auto de infração, ao reclassificar a mercadoria, passou a ser sujeito, inclusive, ao controle da Anvisa, essa é outra questão, se está claro que da forma que ela estava descrita, ela poderia ter sido classificada nessa nova NBM que a fiscalização classificou. Essa é a minha dúvida, presidente, para poder aplicar o ADN COSIT 1297. Isso. O que eu estou colocando no meu voto? Independente de se fosse licenciamento automático, não tinha dúvida. E sendo não automático, tem duas correntes aqui no CARF. Uma que aplica o ato declaratório normativo 1297, que diz o seguinte, que é um excludente da punibilidade, esse ato. Ele diz que se você, em que pese errar a classificação no número, mas se a descrição estiver exatamente correta, e pela descrição, se puder chegar à classificação correta, isso é um excludente de punibilidade. Você não pune, você dispensa a multa. Aí, no caso, tem duas correntes. Uma corrente que adota esse ato declarativo normativo e uma outra corrente aqui no CARF que fala que esse ato normativo, que ele não vincula o CARF, ele seria ilegal. Ele não estaria presente em nenhuma norma. Então, a Receita teria feito uma excludente de punibilidade sem amparo legal, que é a corrente que eu não sigo. O Júlio César, por exemplo, seguia essa corrente, que o ato não está previsto em lei, então o CARF poderia não aplicar esse ato. Aí, no caso, eu aplico. Então, no meu caso, se a mercadoria estiver descrita corretamente, eu tiro a multa. Agora, se ela não estiver descrita corretamente, obviamente não tem como retirar. Essa é a minha pergunta, presidente. Se o auto de infração deixou claro que ela estava corretamente descrita. Sim, aqui está claro que está corretamente descrita. Ok, obrigado. Ela está claro, Sr. Jorge, conselheiro Jorge, desculpa pedir a palavra assim, mas só para esclarecer para o conselheiro Jorge, está claro no auto de infração, a decisão traz um parágrafo expresso. Está claro também na decisões anteriores. E só para dar o conforto também, hoje em dia, mesmo utilizando a classificação da imposta aí pela Receita Federal, que a tributação até acabou sendo menor, a descrição é a mesma, não houve nenhum tipo de mudança, só houve a mudança de NCM mesmo, porque de fato a descrição era aquela, seja para uma, seja para outra. Obrigado, doutor. Então, Jorge, é só isso, é só aplica ou não o ADN. No meu caso, no meu processo, está descrito corretamente, o seu eu não sei. Não, ok, presidente, é essa a dúvida, obrigado. Doutor Luiz. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu vou pedir vista desse processo, porque esse processo foi de minha relatoria, e um ponto que, acho que o ponto fundamental tem que ser transparente, como se eu tiver errado, eu errei, e aqui a gente está aqui para rever. Mas o fundamento foi bem destacado pelo patrono isso. O ponto-chave não é a descrição. O ponto-chave era o tratamento de licença a questão, o 30.03.90.99, licenciamento no automático. A questão era que o produto estava classificado no 20
8.21.10.30. Eu tenho que ver o tratamento administrativo desse, porque se esse tratamento administrativo, se isso aí não tinha exigência de licença, aí sim, foi essa a lógica. Se eu acertei ou errei na análise fática, é uma questão que podemos consertar. Mas a razão da decisão foi, entendia que o 28.21.10.30, que é a classificação declarada pelo importador, não se exigia licença, mesmo não automática, mesmo automática, não era sujeita a licença. E sendo que o 30.03.90.99, que foi a reclassificação, passou-se a exigir licença. Então, não se aplicaria o ato declaratório 12 por esse sentido. O tratamento mudou. Então, é uma outra questão. Então, eu vou de vista, porque eu tentei procurar aqui, não consegui chegar em ponto nenhum. Eu vou consultar, vou verificar se efetivamente eu cometi um erro na decisão ACO. E se for assim, eu acompanho plenamente, não tenho problema com relação a isso, assumir o erro, mas eu vou verificar isso, que essa foi a lógica da minha decisão. A classificação anterior, a declarada, não tinha licença, nem automática. E a nova classificação tinha licença automática. Então, aí não aplica o 12, porque eu mudei a lógica. Um estava sujeito a licença, o outro não estava sujeito a licença. Então, essa foi a razão. Se eu não aplico a ADN, se mudar o tratamento, em que pese a descrição está correta. Isso, né? Porque a questão é a mudança de tratamento. Então, não se aplica o 12. Como excludente. Sim. Mas a questão é bem diferente, porque lá fala, como que está no 12. Qual que é o ato declaratório, fala o quê? Vamos pegar aqui exatamente para não ter dúvida, né? Está no contexto... Está no voto? Deixa eu abrir aqui. Né? Declaro que o embarque, coordenador geral de tributação. Exija novo licenciamento. Automático ou não. A questão é, anteriormente ele não tinha licenciamento. Ou seja, ele está exigindo o primeiro licenciamento agora. Por isso que eu não aplico. Nesse caso, não aplicaria. Porque aqui fala, exige novo licenciamento. Aí tem um voto muito bom do Trevisan nesse sentido. Não estou falando de licença, o procedimento de licenciamento. Se ela já estava sujeita com licenciamento automático e vai ser um outro, beleza, ela já estava sujeita ao controle administrativo antes. Mas para aquelas mercadorias para aquelas posições que não tinha, aquilo ali não tem licença, que é a regra geral, está dispensado de licença, ela não se sujeitou a nenhum tratamento administrativo. Então, nesse caso, não se aplicaria, no meu entendimento, esse ato, né? Acho que esse ato é para aquelas situações que tinha uma licença automática ou não automática, mas estava sujeito às duas classificações a um tratamento administrativo. E no caso que a classificação anterior não estava sujeita a tratamento administrativo, eu não tenho como aplicar. Mas então o meu pedido de vista é especificamente para verificar o tratamento administrativo da posição 28. Se o patrono, por acaso, tiver essa explicação, né, explicação fática, sem fazer, logicamente, defesa de uma outra posição, e o ato que foi, supriria meu pedido de vista, mas eu acho que não é possível isso, né? Doutor Rodrigo, acho que o que eu posso esclarecer, e aí sem fazer nenhum tipo de defesa aqui, é que sempre temos aí três tipos, né? Dispensa, o automático, que é o padrão, que você não precisa de licença, e o não automático, que você precisa de algum tipo de licença. No nosso caso, como eu mencionei, como está em todos os recursos, não se trata de dispensa, era simplesmente automático, e o automático significa sem licença da Anvisa, mas automático, não dispensa. E agora o novo precisa de licença da Anvisa. Então, todo ponto é automático, alterando para não automático, onde uma licença da Anvisa seria necessária. Só que aí é todo ponto do ato aí, né? Mesmo mudando de automático para não automático, ou seja, mesmo sendo necessária a licença da Anvisa, a realidade é que a multa pode ser afastada justamente porque não houve nenhuma fraude, nenhum tipo de descrição incorreta. Agora o senhor já está defendendo. Não, era só para finalizar o raciocínio. A questão é objetiva. Se tem um ato que fala que o tratamento da posição 28.21 era dispensa de licenciamento. É diferente o ato. O tratamento é diferente.
Mas qual que é? Você tem os dois tratamentos aí? Você tem essa informação, presidente? Só que a lógica que eu uso é independente do tratamento ser diferente, o ato declaratório, para mim, é literal. Se a classificação, a descrição correta, independentemente do tratamento, porque o ato não fala isso. Ah, tá. Então, você tem, então, na verdade, você tem essa informação certa. A posição 28, 21 não estava sujeita a licenciamento. Isso, e a outra estava. Então, eu peço vista. Então, eu mantenho meu voto, entendo essa interpretação do ato declaratório 12. Então, eu estava com medo de ter cometido um erro no voto recorrido. A parte fática, o senhor está certo. A parte fática é que mudou o tratamento de sem licença para licenciamento não automático exigido pela Anvisa. O licenciamento da Anvisa. Então, então, eu mantenho minha posição, presidente. Entendo que não se aplica o ato declaratório 12, porque aqui fala expressamente, inclusive negritado pelo senhor no voto. Negritado por mim, exija novo licenciamento. Exija novo licenciamento novo. Então, significa que existia um licenciamento antigo e agora é novo licenciamento. Senão, não teria essa palavra novo licenciamento. Né? Então, se a classificação anterior não exigia licenciamento, não se aplica esse ato declaratório, na minha opinião. Então, eu divirjo, abro divergência. Acho que a Tatiana... Não, aqui eu que estou abrindo divergência, exatamente. Tá. Doutor Luiz Eduardo, quer falar? Só queria deixar registrado, presidente, que esse era originalmente meu entendimento, e eu tenho votos nesse sentido, em que eu, perdendo de 7-1, mudei o meu entendimento. Eu quero me reservar o direito de escutar as colocações do Dr. Rodrigo Mineiro, se ele quiser fazer a gentileza de fazer a declaração de voto para que nós possamos estudar, eu gostaria de revisitar. Por enquanto, eu vou manter o entendimento, porque foram vários meses em que eu fui vencido e me convenci de que estava equivocado. Mas era exatamente esse o caminho de raciocínio que eu trilhava e que eu deixei de trilhar. Então, eu gostaria de ouvir mais do Dr. Rodrigo Mineiro, mantendo, por enquanto, o meu voto. Exatamente, o dele é exatamente isso, que ele explicou, né? E considera que, se não tinha licenciamento anterior, o novo não seria novo. Era o meu, exato. Não, mas é porque não teve um anterior. Isso. Então, por isso não tem... Então, essa mercadoria não estava sujeita a controle, não foi controlada administrativamente. Logo, eu não posso falar que o procedimento de licenciamento existiu. Então, há uma diferença grande. Essa mercadoria, que tinha que ter um controle administrativo, não teve o controle administrativo. E aqui há uma violação do controle aduaneiro. Né? Compreendi e vou meditar sobre o tema. Doutor Valcia. Continuo com o mesmo entendimento de 2016. Voto com o relator. Doutor Jorge. Também acompanha, presidente. A minha questão, se está bem descrita, e se essa descrição na DI foi suficiente para fazer essa reclassificação, acho que se aplica o ADN COSIT número 12 e acompanha, presidente, dando provimento ao recurso contribuinte. Doutora Érica. Também te acompanho, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator, presidente, mantendo a minha posição. Deixa eu pegar aqui. O voto sumiu, mas por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencido o conselheiro Rodrigo Mineiro. Obrigado, doutor Luiz. Eu tomei o 7-1. Vamos agora ao item 106. Obrigado, senhores. Boa tarde. Da pauta. Boa tarde. Aí, ó. Recorrente, Fazenda Nacional, interessado Baxter. Também de minha relatoria. Poderia... Doutor Rodrigo, presidente, eu faria a declaração de voto, conforme sugerido pelo doutor Luiz Eduardo. Tá. Então, fará a declaração de voto. Manifestou interesse em fazer a declaração de voto. Item 106, pode chamar o advogado, que é doutora Juliana. Ok, presidente, faria a convocação. Também aplicação desse mesmo ato concessório.
Certo? A declaratória. Só que o resultado vai ser diferente. Doutora Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde. A senhora consegue nos ouvir? Consigo ouvi-lo muito bem. Então, vamos fazer agora o julgamento do item 106 da pauta, recorrente. Fazenda Nacional, interessado Baxter, hospitalar. Vou fazer a leitura do relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada no acórdão 3302-006-419, cuja emenda transcrita abaixo. A divergência citada no recurso especial é quanto ao cabimento da multa por falta de licença de importação, quando demonstrado que a mercadoria efetivamente importada estava sujeita a licenciamento no órgão competente para apresentação tempestiva por ocasião do despacho aduaneiro, mas deixou de fazê-lo em razão da não indicação do destaque da NCM correto. A recorrente explica que, em procedimento de revisão aduaneira, após a análise das informações prestadas na declaração de importação, em confronto com aquelas obtidas no curso do procedimento, a fiscalização concluiu que o importador utilizou um código de destaque NCM incorreto. Em vista disso, a importação acabou sendo realizada sem o necessário exame prévio da DSEX, a época DSEX, uma vez que o destaque levasse à exigência de licenciamento não automático. O recurso especial foi admitido, conforme despacho de admissibilidade feito por mim, a folha 1128, contra a razão de sujeito passivo, pede que o recurso não seja admitido e no mérito seja negado o provimento. A doutora tem 15 minutos. Muito obrigada, doutor Rodrigo, a todos os conselheiros. Muito boa tarde, espero que todos estejam bem nessa fase que estamos passando, todos e seus familiares. Trata-se de recurso especial, como o doutor Rodrigo colocou, interposto pela Fazenda, em decorrência da decisão da segunda turma da terceira Câmara da terceira sessão. Inicialmente, vale só destacar do que se trata, né? Nós estamos diante de um auto de infração de aplicação de multa de 30% pela falta de licenciamento, de licença de importação, né, do licenciamento não automático, e multa de 1% pelo erro de classificação fiscal. Em decorrência da manutenção da multa de 1% pela Câmara Ordinária, o contribuinte já efetuou o recolhimento da multa de 1%. Então, o que nós estamos discutindo neste processo, neste momento, nessa fase processual, é apenas a multa de 30%. O que ocorreu no caso, senhores, foram as importações foram 42 importações de equipamentos para transfusão intravenosa, né, são equipamentos de infusão de solução parenteral nos pacientes internados, e à época haviam 3 destaques específicos, o 01, 02, 03, na posição NCM 9018, 9010, que geraria, então, o licenciamento automático pela Anvisa e pelo DSEX. Ocorre que o contribuinte entendeu à época que haveria apenas a necessidade de enquadramento no destaque 999, que era o genérico à época, e a mercadoria foi submetida ao licenciamento automático pela Anvisa. Então, aqui estamos diante de uma situação em que houve um licenciamento, né? A mercadoria não passou no controle aduaneiro sem nenhum tipo de validação, sem nenhum tipo de controle. Houve sim uma validação da Anvisa, não tendo havido a validação pela DSEX para fins de controle de valor aduaneiro, enfim, outras questões que são validadas pelo DSEX.
Inicialmente, nossas contrarrazões se referem à admissão do recurso especial, porquanto, quando se olha os acórdãos trazidos pela Fazenda, o 3402.005.479, por exemplo, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara, percebe-se que, naquele momento, a ratio discendente do acórdão é diferente daquele que motivou a decisão da 3ª Câmara deste processo. Por quê? A razão de decidir que motivou o cancelamento desta multa na origem se baseou no ato declaratório normativo 12 de 97, que vamos falar um pouquinho para frente. Esse ato declaratório, ele é muito claro, dizendo que, havendo uma descrição perfeita, adequada da mercadoria, não cabe a multa pela falta do licenciamento automático. Então, o ato declaratório foi o fundamento para a decisão da 3ª Câmara e não foi objeto de análise no paradigma acostado pela Fazenda. E também a decisão da Câmara Especial, da Câmara Superior, que acosta a Fazenda, também sequer menciona o ato declaratório. Então, a nosso ver, embora haja uma similitude de assunto, né, de fato, ambos os acórdãos, eles se referem ao destaque e ao não licenciamento, a razão de decidir dos acórdãos são diferentes. De qualquer forma, superada essa questão do conhecimento do recurso especial da Fazenda, me cabe aqui defender o porquê dessa multa não ter que ser mantida, né? Porque essa multa precisa e merece ser cancelada. Inicialmente, e voltando um pouquinho a essa questão do ato declaratório, quando se analisa o ato declaratório, ele é bastante claro, né? Havendo classificação fiscal incorreta, ou destaque incorreto, e tendo a mercadoria passado por um licenciamento, não cabe constituir uma nova infração contra o contribuinte, porque a mercadoria estava devidamente e adequadamente correta, e estando devida e adequadamente correta, e não tendo havido por parte do contribuinte dolo ou má-fé, não há por que ser aplicada uma multa para uma situação que não causou um efetivo prejuízo, né, que não causou um efetivo escape daquela mercadoria ao controle aduaneiro. E é o que exatamente a gente encontra aqui, porque a mercadoria não passou nos controles aduaneiros sem nenhuma conferência. Houve, sim, uma invalidação da Anvisa, a mercadoria se submeteu ao controle aduaneiro e não houve, portanto, uma fuga de qualquer tipo de controle no desembaraço. Então, vejam, senhores, inclusive, que na decisão que ora se recorre, houve, inclusive, uma análise pelos julgadores, né, na Câmara, para avaliar quais eram as DIs que estavam devidamente classificadas, as mercadorias estavam devidamente indicadas, e aí houve por bem aos julgadores manter a multa de 30% para 8 declarações de importações, onde as mercadorias não estavam, à luz dos julgadores, devidamente e corretamente descritas. Haveria ali alguma dúvida com relação ao destaque em que elas se enquadrariam, se eram produtos com macrogotas, produtos com bureta. Então, houve ali uma discussão e o contribuinte acolheu para essas 8 DIs, concordou que a descrição não estava devida e adequadamente feita na declaração de importação, e essa parcela da multa foi recolhida em conjunto com a multa de 1%. Então, aqui nós estamos, de fato, discutindo apenas os casos em que as DIs estavam preenchidas adequadamente, corretamente, mercadorias totalmente dentro do regulamento do ato declaratório COSIT 12 de 97, que frisa-se vigente, multivigente até o momento. Quanto ao dolo e à má-fé, eu creio que é um requisito do ato declaratório, a gente não precisa se estender muito aqui, porque ficou provado ao longo do processo de fiscalização que foi um erro, né, um erro, inclusive, reconhecido pelo contribuinte, que recolheu a multa de 1% devida em virtude de erros de preenchimento de declaração. Mas
De fato, esses simples erros, senhores, não nos parecem ser o suficiente para uma multa tão gravosa, né? Nós estamos falando de uma multa de 30% que visa coibir os casos em que as mercadorias não sofrem, né? Não passam por nenhum processo de licenciamento no desembaraço. Nós estamos falando de uma multa que visa coibir, né, o escape às regras de controle aduaneiro. E aqui estamos diante de um caso de produtos que têm alíquota zero de imposto de importação, alíquota zero de IPI, e que nós temos uma multa de 30% sobre o valor aduaneiro para uma situação que realmente não trouxe nenhum prejuízo ao controle aduaneiro. Então, nestes termos, e sem me alongar muito, o contribuinte pleiteia pelo não acolhimento do recurso especial pela distinção aí dos paradigmas, ou havendo a admissão que o recurso da Fazenda não seja conhecido e seja mantida a decisão da Câmara Ordinária. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, doutora. Voto. Em 7 contrarrazões, o sujeito passivo sustenta que o recurso especial da Fazenda não deve ser admitido. Fui eu mesmo quem admiti esse recurso em despacho de admissibilidade. Porém, eu vou retificá-lo. Tenho mais dados para fazê-lo. Vamos lá. Considera que, aspas, muito embora os paradigmas colacionados tratem da aplicação da mesma multa afastada nesses autos, deve-se observar que os acórdãos trazidos como paradigmas não precaucionaram a matéria utilizada como fundamento pelo acórdão recorrido. Uma vez que, no caso dos autos, a multa foi afastada pela aplicação do ato declaratório COSIT 1297, tal como requerido pela própria autuada ao reconhecer o erro cometido em relação ao destaque da NCM. Aduz que, ao final do referido tópico, concluiu que, aspas, por esse motivo, especialmente pelo fato de haver 3 classificações possíveis, sendo que 2 específicas e uma residual, é de se constatar que a recorrente laborou em equívoco ao classificar os produtos na posição 999. De início, cabe destacar que a questão da possibilidade de enquadramento das mercadorias em 3 classificações possíveis não tem qualquer importância para a decisão acerca da admissibilidade do recurso. Trata-se apenas de uma alusão introdutória presente no acórdão recorrido sobre a classificação das mercadorias importadas, mais especificamente aos destaques previstos pelo órgão regulador para as mesmas, no intento de demonstrar que a empresa induvidosamente elaborou em erro. Esclarecida essa parte, é dizer que, segundo me parece, assiste razão à contrarrazoante, quando sustenta que o recurso não deve ser admitido. Que a gente admite o recurso antes das contrarrazões, né? Antes de ter acesso às contrarrazões. Em nenhum dos acordos paradigma travou-se qualquer espécie de discussão acerca da admissibilidade do ato declaratório normativo COSIT 1297, às circunstâncias descritas nos respectivos processos. Em lugar disso, discutiu-se a subsunção dos fatos à norma, ou seja, se a indicação indevida da NCM ensejaria a aplicação da multa por importar mercadorias sem licença de importação ou documento equivalente. Os receios a seguir transcritos, extraídos de cada um dos arestos indicados como paradigma, dão uma boa ideia sobre qual foi o escopo da controvérsia neles identificada. Acórdão paradigma 9303.01.860. Quanto a estas, há que se decidir que a conduta de se indicar destaque na NCM diverso do que lhe seria aplicável à operação se subsumiria à hipótese administrativamente prevista no artigo 526.2 do Regulamento Aduaneiro de 85, RA 85. Penso assim. Agora, outro paradigma. 3402.005.479. Por sua vez, a recorrente conseguiu registrar DI sem licenciamento por ter preenchido na ficha da mercadoria das adições 01 a 010 da DI o destaque 999,
indicando ao sistema Siscomex, informando que a importação estava sendo feita sem a fruição do benefício. No entanto, se tivesse preenchido corretamente a ficha da mercadoria das edições com destaque 555, sequer conseguiria registrar a DI sem a vinculação de licenciamento da importação deferido para esse destaque na INCM. Muito embora a recorrente argumente que o destaque na INCM não é uma criação legal, mas procedimental de controle aduaneiro, a empresa descumpriu a notícia Siscomex de importação número 30, de 2004. E, por tal razão, por ocasião da análise da licença de importação não automática, o DSEX deixou de efetuar o exame de similaridade definido pela legislação aduaneira, previsto nos artigos 26 e 29 da portaria SESEX 36 de 2007. Ademais, a prestação de informação de destaque na INCM para fins de licenciamento, previamente ao embarque da mercadoria no exterior, já estava previsto no anexo 2 da portaria interministerial do Ministério da Fazenda e Ministério da Indústria e Comércio, número 291 de 96. No recorrido, contudo, a razão para a exclusão da multa foi justamente a aplicação do ato declaratório COSIT 1297, o que não ocorreu nos outros dois casos. Observe-se, pela análise das declarações de importação trazida aos autos, é possível inferir que muitas delas descrevem perfeitamente os produtos importados, sendo possível, a partir das descrições, classificá-las como macrogotas 01 ou outros 003. Da mesma forma, não há nos autos indício de má-fé, o que permite a aplicação do ato declaratório COSIT 1297, o que acarreta a desoneração da multa de 30% calculada sobre o valor aduaneiro, aplicada por infração administrativa das importações. Aí eu não vou ler esse resto dos votos, não, só o finalzinho, que eu digo que não possuem descrições com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, razão pela qual, em relação a eles, é de se negar provimento do recurso voluntário. A parte final grifada acima deixa transparecer de maneira insofismável que o colegiado considerou haver substituição dos fatos da norma, tal como ocorreram nos acordos de paradigma, afastando a multa apenas porque considerou que as mercadorias estavam corretamente descritas, com todos os elementos necessários à sua correta classificação tarifária, e não havia indício que o contribuinte tivesse agido com dolo, razão pela qual aplicou o excludente de responsabilidade previsto na DN COSIT 1297. Essa possibilidade, contudo, não foi examinada nos processos paradigmas. Em sede de recurso especial, a Fazenda Nacional alega que a turma prolatora do paradigma manifestou o entendimento que a multa deve ser mantida, independentemente da demonstração do prejuízo ao erário, destoando do colegiado ACOR, que considerou aplicável o ADN COSIT 1297. Com certa vênia, não concordo com a leitura empregada pela recorrente. A decisão paradigma apenas manifestou o entendimento que a multa tem caráter objetivo, independe dos efeitos do ato praticado. Contudo, em momento algum abordou e decidiu sobre a aplicação do ADN 1297 àquelas circunstâncias específicas. Com base em tais fundamentos, voto por não conhecer o recurso interposto pela Fazenda. Se vencido, eu passo ao mérito, que é exatamente igual ao processo anterior. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, respeitosamente, a divergência quanto ao conhecimento, pedindo vênias, eu entendo que o fato dos paradigmas não terem se debruçado, discutido sequer a aplicabilidade do ADN 12, seria justamente a divergência jurídica, porque, sem dúvida, os fatos no recorrido e nos paradigmas são equivalentes. Importação sem LI. E no recorrido, por entender pela aplicabilidade do ADN, a multa foi afastada. Nos paradigmas, por entender pela não aplicação do ADN, não precisa se dizer com todas as letras, aqui não aplica o ADN, basta não aplicar.
a multa foi mantida. Portanto, entendo caracterizada a divergência com base no critério jurídico de aplicação do ADN ao caso. Por esse motivo, eu, com todo o respeito, peço vênia para abrir a divergência e conhecer do recurso. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, também um dos paradigmas da minha antiga turma, eu participei do debate, é exatamente isso que o doutor Luiz Eduardo colocou, né? A questão discutida é a mesma, né? E o entendimento divergente, então entendo que está configurado e eu voto pelo conhecimento acompanhando a divergência. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator pelo não conhecimento. Então, o resultado final ficou: por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Vencidos o conselheiro Luiz, Rodrigo Mineiro e Jorge. Se o Luiz, se tivéssemos conhecido o recurso, eu ia falar com o Luiz para usar o meu voto como voto vencedor. O meu despacho, quer dizer. O meu despacho anterior como voto vencedor. Obrigado, doutora. Muito obrigada, senhores. Uma boa tarde. Presidente, esse caso que nós julgamos é exatamente a posição que eu tinha, né? Existia licença na classificação anterior e licença na nova classificação, né? Nesse caso, havia todas aqui, as né? duas classificações, aí sim a questão da aplicação do ADE, né? Aqui, para eu aplicar o ADN, independe de ter ou não licença. Essa detalhezinho. Não está claro. O próximo aqui com isso encerramos as tentações orais da manhã. Não, tem o Luiz Eduardo ainda, 107. Tem 107, só acompanhamento. Temos ainda aquele vídeo gravado, né? Temos o videozinho para... O videozinho vou até deixar mais para frente. Não, se bem que eu vou melhor fazer. Vamos ver aqui. Opa. 107, né? Isso, doutor Luiz Eduardo. O último da parte da manhã. Recorrente Fazenda Nacional, interessado. Têxtil Hightech. Ana, pode chamar. Patrão, doutor Leandro Correia Santos. Ok, presidente, farei a convocação. Aí depois disso, a gente faz um intervalo. Entraremos na parte da tarde. Teremos menos tentações da parte da tarde, parece. Se encontra na pasta compartilhada, todos já podem abrir, fiquem à vontade para olhar a minuta. Assumo. Tentarei ser breve. Vou tentar recuperar o tempo que nós estamos, que é tão precioso para nós, amigos. É súmula, né? Demorando para abrir. Abriu. A rede também não está ajudando a abrir os arquivos, não está ajudando, está muito lento. Copiar da pasta particular para a pasta compartilhada também está muito lento. Presidente, o patrono já está na... Já temos o patrono sem a câmera ligada.
Tem mais gente. Quem que é a letra L aqui embaixo? O patrono. O patrono? Ah, tá, porque saiu um outro aqui, então. Leandro Têxtil. Na parte de Leandro, pode ver as pessoas que estão participando. É Leandro, entre parênteses, Têxtil, presidente. É. Doutor Leandro, consegue nos ouvir? Não, ele entrou na sala, mas não está conseguindo nos ouvir. Ele está com o microfone desligado pelo sistema, dá para ver que o microfone dele está desligado. É, e câmera também. Pronto. Pediu para falar, mas não ligou o microfone. Falar, é. Pode falar, doutor Leandro, mas tem que ligar o microfone. Doutor Leandro, seu microfone está desligado. Não deve estar conseguindo ligar. Doutor Leandro saiu. Voltou. Ah, ele saiu, voltou para ver se consegue ligar. Doutor Leandro, consegue nos ouvir? Não adianta que a gente não vai conseguir ouvir a resposta. Tem um chat aí, doutor. Se você quiser escrever o que está acontecendo no chat. Chat ou chat para alguns. Ligou o microfone, parece. É bem baixinho. Por favor, fale bem próximo ao microfone, doutor Leandro, para nós ouvirmos o senhor. Doutor Leandro, como tem uma circunferência roxa em volta do nome dele, ele está tentando falar. Doutor Leandro, você pode ligar a câmera? O Cílio também caiu. Excelências, eu consigo ouvir perfeitamente. Doutor Leandro, não estamos vendo. Se o senhor quiser habilitar a câmera, nós poderemos vê-lo, mas estamos ouvindo. Excelências, eu estou com um pequeno problema na minha câmera, mas eu só vou acompanhar o julgamento. Seu acompanhamento, né? Tá bom. Isso. Então, o senhor está ciente que a câmera não está ligada, somente o áudio. Perfeito. Com a palavra, o relator. Pode até fazer o relatório e voto direto. Perfeitamente, senhor presidente. Aqui estamos falando de controle aduaneiro, período 21. Por favor, doutor Leandro, eu peço que o senhor feche o microfone para não dar interferência e ruído. Só quando for se manifestar, fale. Somente um pode ter o microfone aberto. Obrigado. O período é 21 de julho do ano de 2003 e o assunto é multa isolada por classificação fiscal incorreta, no caso de a classificação do fisco também estar errada. Bom, o recurso é da Fazenda e o lançamento originalmente foi por classificação de mercadorias. Sujeito passivo importa um tecido sintético poliéster e classifica na posição 55162300, tecidos de fibras artificiais descontínuas. O fisco reclassifica para a posição 54076100, descrito como tecido de fios e filamentos sintéticos, contendo pelo menos 85% em peso de filamentos de poliéster não texturizado. Lançamento de penalidade, não houve lançamento de tributo,
foi referente à importação sem LI, 30% do valor aduaneiro, não está em discussão. Incorreta classificação da mercadoria, 1% do valor aduaneiro, é o que se encontra em discussão. E não manutenção de documentos fiscais e comerciais, que também não está em discussão. Pois bem, o sujeito passivo impugnou o lançamento, requerendo afastar a classificação do fisco e declarar o lançamento insubsistente. A DRJ de São Paulo, entretanto, negou o provimento à impugnação. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação, e sobreveio a decisão recorrida. Inicialmente, o julgamento foi convertido em diligência para esclarecimento de fatos nos termos da Resolução 3301.000.798. E então, no acórdão 3301.007.007, foi dado provimento ao recurso voluntário. Como observação, cabe explicar que o colegiado entendeu, entre outros pontos, que é improcedente a multa por erro na classificação fiscal, porque a classificação correta seria uma terceira classificação, a classificação na posição 5515-1900, nem a do sujeito passivo, que é 5516, nem a do fisco, que é 5407. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir a penalidade, a multa isolada por erro de classificação fiscal, mesmo sendo improcedente a classificação fiscal promovida pela fiscalização. Traz como paradigma o acórdão 3102.002.198 e alega que a multa por erro de classificação deve subsistir pelo só fato de o contribuinte ter efetivamente elaborado em erro na classificação, nos termos da súmula CARF 161. O sujeito passivo apresentou contrarrazões pedindo não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. Passo ao voto. Vejo clara divergência quanto aos critérios jurídicos aplicáveis a situações fáticas semelhantes, quais sejam. A classificação correta seria uma terceira, não a do sujeito passivo nem a do fisco. No recorrido, a multa foi cancelada. Nos paradigmas foi mantida. Portanto, passo ao mérito. Para o mérito, rapidamente aplico a súmula CARF 161 e dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Essa súmula diz que o erro de indicação na ADI da classificação da mercadoria não por si só não enseja a aplicação da multa de 1%, ainda por si só enseja a aplicação da multa de 1%, ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. É como voto, senhor presidente. Estava com o microfone desligado. Doutora Tatiana. Acompanho o relator, presidente. Estou com o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial. Agora vamos fazer um intervalo. Podemos interromper a gravação. Na volta, a gente vai para o item 100.